Paz e graça, povo de Deus, povo abençoado. Ainda estamos respirando o clima de passagem de ano. Estamos ainda começando o ano de 2022 e iniciamos há 2 semanas atrás um tema onde compartilhamos com vocês, pensamos juntos sobre o medo, motivos pelos quais não precisamos ter medo. Depois falamos um pouco sobre razões que a palavra nos dá, a confiança no Senhor para vencermos o medo. E hoje eu gostaria de completar esse momento em que falamos sobre os temores, sobre os terrores, ainda em Isaías. O profeta nos fala no capítulo 43, no versículo 2. Por isso gostaria que você continuasse comigo neste momento de reflexão. É bem verdade que aquilo que está acontecendo no início desse ano é um tanto frustrante. Temos visto muitas tragédias, muitas coisas desagradáveis acontecendo, enchentes em vários lugares, na Bahia, em Minas Gerais, desabamento de cânions no Lago de Furnas, matando muitas pessoas. Claro que a gente não gostaria de ver isso acontecer, mas é a realidade, porque nós que temos um conhecimento, você que sabe em quem confiar, enfrentamos isso melhor, mas muitos que não têm essa confiança no nosso Deus, nesse Deus que nos protege, nos guarda e está conosco nesses momentos difíceis. Por isso gostaria de compartilhar com você o que está em Isaías, capítulo 43, no versículo 2, o profeta fala assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. É interessante que a gente vê na palavra muitas vezes a partícula C aparecer como condição para alcançarmos coisas maravilhosas da parte do Senhor. Se formos obedientes, nós vamos experimentar e usufruir o melhor dessa terra. Se formos perseverantes até o fim, então nós vamos alcançar a vida eterna. Então tem várias vezes a partícula C aparece. Mas aqui, em especial, nessa expressão do capítulo 43, verso 2, é quando atravessar. Está muito claro que nós não somos isentos, nós não somos blindados. As enfermidades, as catástrofes, as enchentes podem acontecer e podem nos alcançar. Por falta de confiarmos no Senhor, não quer dizer que não vai acontecer com a gente. Existe uma teologia que não tem base bíblica, não tem sustentação bíblica, de que uma vez somos salvos, somos crentes, temos um Deus sobre nós, nada vai nos acontecer. Somos sempre cabeça, não cauda. As catástrofes, a pandemia, as enchentes, as falências, isso não vai acontecer? Claro que pode acontecer, até mesmo a morte. E mesmo a morte para o crente é lucro. O tanto faz o viver como morrer, diz a palavra, que nós pertencemos ao Senhor. E quando o profeta está falando aqui, quando isso acontecer, é que ele vai estar com a gente. As turbulências, os riscos, né? E não precisamos ter medo diante dessas situações. Claro que, uma vez sendo humanos, vulneráveis a circunstâncias adversas, o medo vem. Como já falei, como Davi falou no Salmo 56, em me vindo medo eu vou confiar no Senhor. Então é essa a postura daquele que confia no Senhor. Os rios caudalosos vão acontecer. Aliás, é muito comum aqui em Minas Gerais, as cachoeiras, os rios caudalosos, com muita velocidade,
Existe um fenômeno que acontece muito no delta, na cabeceira das cachoeiras, onde as águas, no local mais distante, onde pessoas estão, às vezes, tranquilas, porque aconteceu uma tromba d'água lá no delta, lá na cabeça da nascente, as águas vêm com muita velocidade, temos visto isso acontecer aqui em Minas Gerais, e ceifado vidas. E o que está se falando na palavra aqui é que mesmo que isso aconteça, as águas volumosas. Eu estava observando essa semana agora, um sargento da Polícia Militar, numa das cidades aqui de Minas Gerais, foi levado, fardado, estava ajudando uma família, mas foi levado pela correnteza. Mas a Bíblia diz que mesmo que isso aconteça, a gente vai sobreviver. A palavra está nos garantindo que quando vier as correntezas, as águas volumosas, não nos encobrirão. Há uma convicção, uma certeza. Não é para a gente ficar olhando as estatísticas, o terror dos noticiários, muitas vezes exagerados, roubando a nossa alegria. E mesmo que não seja água, mas sendo também o fogo. A palavra fala também que mesmo que haja uma fornalha, quando passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. E temos uma jurisprudência sobre isso. Temos na palavra um fato verídico que já aconteceu realmente, como uma amostragem da parte de Deus, que acontecendo, nós podemos ser livres. Aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 homens, na época de Nabucodonosor, porque eles não quiseram obedecer e se inclinar diante da imagem daquele rei, déspota, eles foram muito claros. Nós não vamos nos render à sua imagem, porque nós temos um único Deus. E saiba, ó rei, que mesmo que Deus não nos queira nos livrar, mesmo assim nós não cederemos. Deus poderia tanto livrar, como permitir que ele até, mas para ficar como testemunho. Que testemunho foi esse? Testemunho que está registrado até hoje. Testemunho que o próprio rei, olhando, viu ali um 4º homem. Sim, o fogo queimou, o fogo teve uma ação, mas uma ação para queimar, para desfazer as algemas, as cordas, aquilo que atavam as mãos daqueles homens que confiavam no Senhor. O fogo pode até acontecer, mas em acontecendo, ele vai servir, ele vai ser útil até para nos proporcionar até mesmo um livramento, um testemunho, foi isso que Nabucodonosor viu, e para sobressairmos diante das circunstâncias, dando glória a Deus. É claro que as circunstâncias estão acontecendo, as epidemias, as pandemias, as catástrofes, mas o nosso olhar não deve estar nas estatísticas, nos noticiários, mas confiar em Deus. Ainda no versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não é o presidente, não é a sua riqueza ou a sua força, ou seu nível social, suas experiências de bom nadador, ou alguém que tenha muita experiência em ser montanhista e passar por situações perigosas que vai te livrar. Não é você andar ou caminhar pelos corredores da sua alma, buscando um alento interior através de terapias. Claro, nós somos terapeutas de família, somos psicanalistas clínicos. Eu até nem deveria estar falando isso, mas é uma verdade. Não é a terapia, não é viajar pelo seu interior buscando um conforto ou buscando um alento, buscando autoajuda, porque a nossa ajuda vem do alto. É lá que nós encontramos. Então eu gostaria que nesse início de ano ainda falando sobre medo, você tivesse a certeza que quando o medo vier, quando as circunstâncias vier, quando as ondas volumosas vierem, quando as águas dos rios vierem sobre você, quando o fogo se aproximar de você quente, aquecido 7 vezes mais, saiba que você tem um Deus que vai te livrar, que vai te abrigar e que vai te conduzir.
Ele não prometeu nos blindar, não prometeu nos poupar desses momentos, mas prometeu estar com cada um de nós nesses momentos. Ele estava na cova dos leões, ele estava na fornalha e vai estar com você. Por quê que ele vai estar com você? Porque ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Visto que você é precioso para mim e honrado à minha vista, e porque eu o amei. Nós somos propriedade do Senhor. Somos alguém muito especial. Somos uma pérola preciosa. Claro que Deus não vai deixar acontecer com você aquilo que vai trazer um transtorno ou algo que vai denegrir a sua imagem, a sua confiança, mesmo que até venhamos a morrer. Será uma transferência para a eternidade, como Paulo já falou. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós não podemos esperar, amados, só dias maravilhosos. Parece que o mundo está se afunilando, tragédias em todos os lugares do mundo todo. Mas se nós confiarmos no Senhor, se deslocarmos os nossos olhares dos noticiários, do terrorismo, dos exageros, muitas vezes das fake news, e fixarmos nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele sim vai nos proteger, porque Ele garante, Ele nos promete nos livrar, nos segura pela mão direita, visto que você é precioso e honrado para mim, porque eu o amei. Fique com essa palavra, viaje nessa experiência de estar dependente desse poder, dessa graça, da mão forte do Senhor. Eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.